Vou voltar para o ponto que eu mencionei anteriormente, de um Estado quebrado. Gostaria que a gente se lembrasse de certos números. São os seguintes: o governo ele tem dois tipos de despesas. Eles têm as despesas chamadas primárias, que são as despesas em educação, saúde, funcionalismo público, cultura, saneamento, etc, etc. E tem a despesa também que ele faz com juros da dívida pública. Então ele faz dois tipos de gastos. Eu quero dizer o seguinte: de 2003 a 2013, nós tivemos superávit nessa conta do orçamento primário. Ou seja, nós gastamos menos do que arrecadamos na área de saúde, educação, cultura, etc, etc. Não é verdade que temos gastos excessivos que não cabem no orçamento. Eles cabem no orçamento. É até feito um superávit. É até feito uma economia nessas áreas. Apesar de todo o avanço, que ainda é pequeno, mas de todo o avanço que foi feito nos últimos 10, 12 anos. Eu quero dizer o seguinte. Tá, vou despedir aqui do... Não, tranquilo. Então, nós fizemos superávit. Então, nós fizemos superávit nas despesas primárias. Nós não temos déficit na despesa primária por 11 anos. Eu estou mencionando aqui 2003 a 2013. Mas nós temos um déficit no orçamento. Por que nós temos um déficit? Porque toda a economia que nós fazemos nessas áreas, essa economia não é suficiente para cobrir a despesa que nós temos com juros. A despesa que nós temos com juros é excessiva. E as pessoas não conhecem esses números, porque esses números não são divulgados, porque não há interesse em divulgar esses números, porque eles criariam, de fato, uma insatisfação muito grande. Mas eu vou mencionar aqui, por exemplo, o gasto em 2015 com o pagamento de juros da dívida pública. Foi de 500 bilhões. Para vocês terem uma ideia, nós gastamos, no ano 2015, em saúde mais educação, 200 bilhões. Então nós pagamos com juros mais que o dobro dos orçamentos de saúde e educação somados. Então essa é a questão fundamental no Brasil. Os dois juntos nós gastamos 200 bilhões de saúde e educação e pagamos de juros da dívida pública 500 bilhões. É isso que não cabe no orçamento. Então, o que essa PEC quer fazer? Ela quer, na verdade, fazer com que esses pagamentos de juros continuem aumentando sem aumentar o déficit do orçamento, mas diminuindo os gastos com saúde, educação, previdência. Ou seja, eles não querem que o déficit aumente quando eles aumentam o pagamento de juros. Tudo bem. Por que eles não querem que aumente? Porque quanto mais aumentar esse déficit, mais os títulos, a dívida que eles têm, fica mais insegura. Então, a arquitetura é muito fácil de ser feita. Não vamos sacrificar o orçamento, vamos sacrificar os pobres, os trabalhadores, a classe média, os aposentados, os pensionistas. Essa que é a ideia. A ideia é transferir recursos das áreas de saúde, educação e todas as outras para o pagamento de juros. Isso não tem nada a ver com equilíbrio fiscal. Agora, tentando explicar essa relação aí proposta. Por quê? Porque se essa PEC estivesse preocupada com equilíbrio fiscal, ela trataria de 3 itens: despesas primárias, despesas com juros e receitas. Ela não fala nada sobre receitas. Aqui foi mencionado, por exemplo, a questão de uma fonte de tributação importante, que seriam grandes fortunas e outras que até eu vou mencionar. Então não é falado nada sobre receitas, não é falado nada sobre despesas de juros, só é falado sobre despesas chamadas primárias. Então, tem congelamento
para despesas primárias, mas não tem teto, não tem limite para despesas com juros. Essas despesas estão fora da PEC, estão isentas, elas podem aumentar quanto for estabelecido pelo governo e pelo Banco Central. Então essa é uma questão importante. No ano de 2014 e no ano de 2015, realmente tivemos problemas orçamentários mais graves. Mas não são gravíssimos. São os mesmos problemas que existem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Holanda, no Japão, na Bélgica, na Áustria. Nós não temos contas piores do que esses países. Esses países têm contas públicas piores do que as nossas. Mas aqui no Brasil, nossos resultados são considerados desastrosos. E então, são tomadas medidas como essa PEC. Essa PEC tem um lado profundamente antidemocrático, porque ela estabelece um congelamento de gasto por 20 anos. Ou seja, ela paralisa o resultado de eleições dos próximos 4 presidentes, porque os próximos presidentes não terão liberdade para fazer programas, campanhas e decidir onde vai ser colocado dinheiro e quanto vai ser colocado dinheiro, porque os gastos estão congelados constitucionalmente. Então, alguém que diga que vai ter um excelente programa educacional, um excelente programa de saúde, que vai encontrar recursos para investir nessas áreas, não poderá fazer, porque a Constituição proibirá. Então essa PEC, ela tira, na verdade, democracia do nosso país. Ela retira a democracia nesse aspecto, ela congela o que presidentes futuros possam fazer.